Em 2010, um jovem chamado Josh Temple sabia que não seria um ator famoso. Em 5 anos, ele só conseguiu pequenos papéis e claramente precisava de outra ocupação. Estando no estado dourado da Califórnia, ele pensou, por que não tentar o ramo da maconha? Então começou sua própria empresa chamada Honeycut Labs. Nos 8 anos seguintes, o negócio do ator fracassado decolou graças à criação de um único produto que acabaria se tornando um dos mais procurados em todo o mercado negro da cannabis. No entanto, esse produto seria responsável por outra coisa. Uma pandemia nacional de uma grave doença pulmonar que infectou mais de 2.800 adolescentes e matou 68 deles. Esta é a verdadeira história da epidemia dos cartuchos falsificados e de como um homem provocou uma onda de frenesi na mídia nacional, confundiu centenas de médicos e mudou para sempre a indústria da maconha. Em abril de 2019, tudo parecia normal. A Covid ainda não existia. Old Town Road tocava em todas as caixas de som, e essa criatura estava falando com as crianças através de Peppa Pig. Mas então, em alguns hospitais em Illinois e Wisconsin, algo estranho começou a acontecer. Aparentemente jovens e saudáveis, homens estavam sendo internados na UTI com vários sintomas, como dor no peito, náusea, falta de ar e outros. No início, os médicos pensaram que era pneumonia e receitaram remédios, mas não funcionou. Os pacientes só pioraram nos dias seguintes, alguns precisaram de oxigênio suplementar só para conseguir respirar. E quando mais 200 adolescentes apareceram nas UTIs, os médicos ficaram perplexos. Eles não sabiam o que era essa doença, como tratá-la ou o que a causava. Tudo parecia sem esperança, até que encontraram uma pista. Aconteceu que todos esses adolescentes que estavam ficando doentes usavam vape. Seja em cartuchos de THC, descartáveis ou ambos, ficou claro que esses dispositivos que os pacientes estavam usando estavam fazendo com que eles ficassem gravemente doentes. Por isso, o CDC nomeou essa nova doença como AVALE, ou lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou produto de vape. Agora, apesar dessa revelação, eles ainda não sabiam a causa exata da AVALE. Será que era a Juul causando tudo isso? Talvez a Puff Bar? Ou seria a água de salsicha? O CDC queria encontrar a resposta, então eles começaram a investigar. Eles analisaram caso por caso, examinando os detalhes de cada situação de adolescente e o vape de sua escolha, na esperança de encontrar padrões. E eventualmente encontraram. A maioria dos adolescentes fumava cartuchos de THC e, após testes, descobriram que eles tinham várias substâncias ruins. Diversos pesticidas e outros produtos químicos continuavam surgindo nos resultados, mostrando que era necessário investigar melhor as empresas que produziam esses cartuchos. Mas eles não podiam, pois essas empresas não eram reais. Algumas até eram, mas os produtos usados pelos adolescentes eram falsificações do mercado negro. Outra marca recorrente era a Dunk Vapes, mas após a investigação, o CDC constatou que não era uma empresa real. Era uma marca do mercado negro feita só para que esses cartuchos falsificados parecessem legítimos. O único padrão nesses produtos era virem de traficantes de rua, que compravam embalagens falsas online por quase nada e vendiam cartuchos com conteúdos duvidosos. Você pode achar que a história termina aqui, pois o CDC chegou a um beco sem saída? Mas não termina. Na verdade, havia outro padrão que conectava todos esses cartuchos mortais. Um padrão que foi criado por um ator em dificuldades de Los Angeles, Califórnia. Josh Temple conseguiu pouquíssimos trabalhos entre 2005 e 2010. Ele atuou em séries como Veronica Mars, The X-List e Fashion House. Após uma década sem avanços, percebeu que precisava mudar. Ao buscar um novo setor para atuar, Josh já via a Califórnia como o polo da cannabis. Com leis vagas, falta de regulamentação, o tamanho da cidade e o grande mercado de cannabis, dispensários surgiam em todo lugar, e Josh queria participar disso. Agora, o jovem Josh não sabia absolutamente nada sobre como cultivar maconha, mas havia uma nova oportunidade para ele que poucas pessoas estavam aproveitando: cartuchos de THC. Com o crescimento da indústria da cannabis na Califórnia, o mercado de vapes também se expandia, tornando-se popular por sua praticidade e falta de odor. Josh resolveu apostar nesse segmento. Ele queria ser chefão dos cartuchos de THC, vendendo qualquer produto nesse mercado para ganhar dinheiro. E assim, entre 2011 e 2018, Josh trabalhou no cenário de vaporizadores de THC, aprendendo tudo sobre a indústria e procurando oportunidades para lucrar. Ele acabou encontrando uma, e no início de 2018 abriu sua própria empresa de suplementos de saúde chamada CB. Agora espera aí, suplemento de saúde? Não me entenda mal, há benefícios em fumar maconha, mas não é um suplemento de saúde. Bem, o produto que Josh criou tecnicamente era um suplemento de saúde, e é o mesmo produto que acabaria contribuindo para a ascensão meteórica e a queda horrível da sua empresa. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar o agente diluidor Honeycut, o principal produto da empresa de Josh.
Isso era ouro líquido para ele e para os milhões de clientes, todos os traficantes do mercado negro. Basicamente, esse produto era um agente de corte adicionado aos cartuchos caseiros de THC para fazê-los parecer legítimos e economizar óleo de THC puro. Não tinha gosto nem cheiro e tinha exatamente a mesma aparência e consistência do óleo de THC. Também passava por algo chamado teste da bolha, que é uma maneira comum de saber se o seu cartucho é falso ou não. Antes, muitos cartuchos falsos eram misturados com propilenoglicol, deixando-os mais líquidos e impuros, pois a bolha se movia ao inclinar o cartucho. O novo produto de Josh não mudava a viscosidade do líquido, mantendo a bolha parada e convencendo os usuários de que fumavam destilado puro. Agora havia um segredo na oferta revolucionária de Josh. Ela era composta principalmente de acetato de vitamina E, e quando digo principalmente, quero dizer 95% dela. Ao longo dos anos, Josh percebeu que o acetato de vitamina E, presente em produtos de cuidados com a pele, era um ótimo substituto para o óleo de THC. E ainda melhor, era baratíssimo. Ele podia comprar 1 litro de acetato de vitamina E, bruto por qualquer valor entre 850 e 4.260, reembalar e revendê-lo por entre 1.100 e 1.350, o litro, um lucro de 13.000%. Antes que você pense que ninguém compraria isso, os traficantes ilegais adoraram. Eles podiam facilmente embolsar em média mais $5.000 de lucro ao aumentar seu estoque de óleo de THC com o agente de corte do Josh. Era uma situação em que ambos saíam ganhando. As margens de lucro do Josh eram altíssimas, e traficantes de rua ganhavam milhares em lucro extra. E o melhor, tudo era legal. Bom, não a parte de vender hot dog ao dia para adolescentes, mas sim a parte da mistura de vitamina E do Josh. Como o acetato de vitamina E é visto como suplemento de saúde e não como produto de THC, Josh podia vender online para o país inteiro, a qualquer interessado. Ele não precisava de licença especial nem aprovação de órgão regulador. Qualquer um podia comprar baldes disso online. Aconteceu que o Josh encontrou um novo uso para isso. Entre o final de 2018 e o começo de 2019, os produtos do Josh venderam feito água. Com a crescente demanda por cartuchos de THC nos Estados Unidos, parecia que todo traficante ilegal queria obter o máximo possível de frascos do agente diluidor Honeycutt. Pessoas de dentro da indústria descreveram tambores de 200 kg da solução mágica do Josh saindo dos fornecedores atacadistas de vape. E estava constantemente esgotado em vários dos principais sites de comércio eletrônico. E no próprio site do Josh, eles detalharam como tiveram mais vendas nos primeiros 4 meses de 2019 do que em todo o ano de 2018, o que não passou despercebido por outros. Imitações do produto extremamente bem sucedido do Josh começaram a surgir por toda parte. Uberthink, Clearcut, Fix Stretch e outros foram criados por empresas tentando roubar a fatia de mercado do Josh. Mas já era tarde demais. A marca do Josh era simplesmente grande demais. Ele criou um dos produtos não relacionados a cannabis de venda mais rápida já vistos no mercado ilícito, distribuindo inúmeros galões de acetato de vitamina E no mercado negro nacional. Josh havia oficialmente alcançado seu sonho de se tornar o chefão dos cartuchos de THC. Ele possuía uma estrutura de ouro que qualquer traficante mataria para ter, movimentando milhões sem levantar suspeitas. Seu império parecia intocável. Mas em agosto de 2019, esse império seria totalmente exposto. Quando o frio do outono começava a chegar, os casos de Uvalde haviam atingido o pico. E ainda pior, a primeira morte oficial causada pela doença foi registrada. Esse foi o ponto de virada. A morte de um jovem por causa do uso de vape desencadeou uma enxurrada de reportagens da mídia, implorando para que o CDC descobrisse a origem dessa infecção misteriosa. Sob pressão, o CDC seguiu investigando para achar o padrão ausente nos produtos usados por esses adolescentes. Acho que você imagina o que descobriram. Quase todos os cartuchos que eles testaram continham acetato de vitamina E, que, embora seja seguro para ingestão ou uso tópico, é um veneno para os pulmões. O CDC descobriu que, quando vaporizado, o produto químico causava falta de ar, febre, vômito e, pior de tudo, pneumonia lipoide, uma condição rara que resulta da inalação de partículas de gordura nos pulmões. Esse era o padrão que faltava. Não surpreende que os médicos não soubessem qual doença era essa, pois nunca tinham visto algo parecido, já que ninguém antes vaporizou acetato de vitamina E. Quando os meios de comunicação divulgaram essa informação para o público, Josh sentiu o perigo no ar. Ele sabia que algo terrível estava vindo para o lado dele, então agiu rápido, muito rápido mesmo. Em 23 de agosto, dia da primeira morte por Uvalde, Honeycutt alterou seu endereço corporativo para uma caixa postal aleatória. 4 dias depois, ele alterou a propriedade oficial da CB para incluir Ashley Engstad, que se tornou sua namorada.
3 dias depois disso, Josh ligou para seus distribuidores, solicitando o recolhimento de seus produtos e exigindo que retirassem suas mercadorias das prateleiras das lojas. Até 6 de setembro ele já havia fechado o site da Honeycutt. Josh acreditou que isso resolveria, mas a lei ainda o alcançou. Em 9 de setembro, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, intimou a Honeycutt, exigindo que Josh fornecesse detalhes sobre testes de segurança, ingredientes, vendas e qualidade das matérias-primas e do produto final. Josh estava completamente ferrado agora. Ele claramente foi pego em flagrante e teve que pagar o preço por isso. Mas será que ele pagou mesmo? Depois que a intimação foi anunciada, não consegui encontrar nenhuma informação sobre o que aconteceu com ele. Funcionários do Departamento de Saúde de Nova York disseram que contataram Josh em 2019. Josh e seu advogado se recusaram a falar sobre a empresa, o que eu entendo. Parece que Josh pode estar foragido, já que não mora mais em Los Angeles. Para falar a verdade, não temos ideia se Josh enfrentou alguma consequência, mas com certeza ele fez uma coisa. Ele causou uma pandemia nacional, hospitalizando mais de 2.800 jovens, alguns dos quais precisaram ser colocados em suporte de vida, e matou 68 pessoas. E não só isso, ele prejudicou uma indústria inteira, dando a ela uma reputação horrível de ser assassina, quando na verdade foi Josh quem foi o assassino o tempo todo.